Em 2022, meus pais se separaram. Minha mãe saiu da igreja, a gente também. E aí meu pai disse, se eu levar elas para uma faculdade adventista, é mais provável que elas se aproximem mais de Deus, né? E façam amizades cristãs e tal. Só que não foi assim que aconteceu, né? A gente foi para lá, eu e minha irmã com meu pai. E aconteceu que nós fizemos amizades péssimas. Inclusive, eu entrei num relacionamento que me levou por caminhos muito ruins, incluindo escolhas que começaram a destruir minha vida. E eu me sentia assim muito vazia, perdida, sozinha, porque meu pai ele vivia viajando, então eu e minha irmã a gente ficava sozinha em casa. Eu não entendia por que eu me sentia tão mal. Eu não entendia. E eu queria saber, mas eu estava assim desesperada, com uma agonia muito grande no meu coração. E no final de 2024, nós voltamos para visitar minha mãe. E minha irmã decidiu ficar com a minha mãe. Só que eu quis voltar para o Brasil, não sei porquê. Eu achei que o Brasil ia ser melhor, eu amo muito o Brasil. E aí eu voltei. Só que meu pai falou assim, eu tô viajando muito, não dá para você ficar sozinha em casa, porque eu sei que você tá aprontando muito. Então, você vai ter que ir pro internato. Aí eu entrei no internato do NASP. E mesmo assim, eu continuei aprontando, eu arrumei jeitos de fazer coisas erradas. E meu pai, ele ficou sabendo dessas coisas no final do ano passado, e ele falou assim, então, tá complicada essa situação, né? Ou você precisa sair daí, porque eu não tô conseguindo te controlar, eu tô longe, ele se mudou pra Jacareí. Eu preciso dar um jeito aí na sua vida. Ou você volta para morar com a sua mãe, ou você vai para os SEVES, ou você sai de casa e vira independente. Aí, assim, a opção de morar com a minha mãe não era mais uma possibilidade, porque minha mãe não queria me aceitar lá, tanto porque ela se sentia traída, porque eu escolhi meu pai de novo, e tanto também porque ela também ficou sabendo das coisas absurdas que eu fazia, e ela falou assim, então, não vai estar dando porque eu não vou conseguir te controlar aqui. Isso que ela não é da igreja. Então, imagina. Eu falei assim, tá bom, eu vou ter que aceitar porque eu não quero virar independente ainda e viver sem o apoio da minha família. Então, eu aceitei vir para os SEVES. E eu vim sem vontade, né? E cheia de preconceitos, porque eu tinha uma visão muito errada sobre o que eram os adventistas, achava eles extremistas, enfim. Eu tive essa criação onde eu não podia fazer nada e eu não entendia por quê. E eu achava que eu estava sendo privada de ser normal, mas na verdade foi um privilégio poder ter sido protegida pelos meus pais daquela maneira, só que eu não entendia, né? Eu cheguei com o coração meio fechado, né, para muitas coisas, porque eu não queria abrir mão de coisas que eu era muito apegada. Porque assim, eu tinha a ideia de que o caminho de Deus era o certo, só que eu falava, eu não vou conseguir abandonar essas coisas que eu gosto tanto. E assim, eu tinha uma consciência de que eu precisava de ajuda, porque eu estava destruindo a minha vida. E eu sabia que daquele jeito eu não ia dar certo a minha vida. Só que eu não conseguia mudar. Eu pensava assim, não, eu vou mudar, só que aí eu ia lá, me deixava levar pela minha vontade e depois me arrependia. E aí eu não conseguia mudar. E esse preconceito que eu tinha foi logo sendo destruído porque eu fui recebida com muito amor, muito cuidado, paciência. Todo mundo me tratou muito bem. Quando você convive com pessoas que vivem o evangelho e não só falam, é muito diferente. Você fala, nossa, eu quero aquilo para minha vida também, porque essas pessoas, elas são cheias de Jesus, né? Conforme as aulas foram passando, o Espírito Santo foi me incomodando, muita gente orando por mim. Então, finalmente, quando eu ouvi a história de Maria Madalena, eu me vi nela. E eu percebi que eu precisava do perdão de Jesus. Isso, assim, me tocou profundamente. E algo também que mudou a minha cabeça, que fez assim em mim, foi entender a justificação pela fé. Eu não entendia isso antes. E lembra que eu falei que tinha muitas coisas que eu sabia que eu precisava mudar, mas não conseguia? Quando eu entendi
que não é sobre conseguir sozinha, e sim sobre amar a Deus e permitir que o Espírito Santo transforme o coração, isso foi libertador. Eu falei, uau, agora faz sentido porque as pessoas conseguem, né? Porque não são elas, todo mundo é pecador, todo mundo precisa de ajuda, todo mundo tem inclinações para o mal. Então eu falei, agora faz sentido. E aí eu me rendi aos pés de Jesus, pedindo perdão e reconhecendo o quão falha que eu era, pecadora, e quanto que eu precisava da ajuda dele, porque sozinha eu não estava conseguindo. E ele foi me transformando, pouco a pouco, mudando os meus gostos, meus desejos, as coisas que eu gostava antes foram perdendo valor, e aprender das coisas de Deus e conhecê-lo cada dia mais foi me interessando e eu fui me apaixonando por Jesus profundamente. E hoje eu vejo na minha própria vida o seu poder transformador. E eu sou outra pessoa. E quando, às vezes, eu sou tentada a voltar a pensar como a Melissa de antes, eu me lembro do quão infeliz e vazia eu me sentia. E quanto essas coisas que Satanás faz a gente pensar que são liberdade, estavam me escravizando e estavam me fazendo me sentir péssima, e estavam destruindo a minha vida. Isso serve de motivação para eu continuar buscando o amor de Deus, esse amor que resgata. E hoje, o que eu mais quero é viver esse evangelho, né? Pregar esse evangelho, esse amor, o plano da redenção, né? Porque quando você entende tudo que ele fez por você e as maravilhas do céu que nos espera, nada desse mundo importa mais. Você fala assim, uau, nada mais faz sentido, porque esse mundo cada vez está pior. Por que a gente vai querer se apegar às coisas daqui se a gente tem uma esperança muito mais incrível nos esperando lá? O que eu mais quero é ser missionária, onde Deus me mandar, e poder transformar primeiramente a minha família, que ainda está afastada, com a minha própria vida, ser testemunha do poder de Deus transformador, e que só nele a gente encontra a verdadeira felicidade. E eu escolho viver para Ele até o dia que eu possa encontrá-lo e agradecê-lo pessoalmente pelas coisas incríveis que Ele tem feito na minha vida, para que eu possa estar lá com Ele um dia. E eu faço um apelo para vocês hoje, que viver sem Jesus, gente, é uma vida pesada, onde você depende dos próprios esforços e escolhas, trazendo ansiedade, medos, vazios e preocupações, ainda mais nessa sociedade louca que a gente vive hoje em dia, onde a gente não sabe no que confiar, não sabe em quem acreditar, mas a gente tem a Bíblia, que está literalmente tudo ali que a gente precisa para saber o que seguir, para saber o que fazer, e um Deus que a gente pode confiar plenamente, que não existe dúvidas de que Ele é fiel e que Ele vai cumprir as promessas dEle. É muito incrível porque com Ele tudo faz sentido, não precisa carregar tudo sozinho, porque você recebe poder e ajuda do Criador do Universo. Nós viramos super-humanos quando nós estamos com Deus. E é algo incrível porque ninguém mais tem isso. Só quem está com Deus. Realmente a palavra de Deus é tudo que precisamos, direção, paz e verdade, e podemos descansar. Isso é o mais incrível para mim, descansar, saber que se a gente colocar a nossa vida nas mãos dele, ele vai planejar nosso futuro pra gente de um jeito que a gente nunca imaginaria, porque ele é muito grande, e ele tem, assim, um plano para você maravilhoso, e só ele vai conseguir te mostrar o caminho onde você realmente vai ser feliz. Então, entregue tudo a Ele hoje, peça ajuda dele, porque eu sei o quanto que é difícil a gente abandonar coisas que a gente gosta muito. É difícil, porque a gente realmente acha que essas coisas realmente nos trazem prazer, mas elas só trazem perdição. Então, mais uma vez, nada desse mundo é melhor do que a verdade, o céu e o amor de Deus e a transformação do Espírito Santo. Então é isso, gente.